Mais um programa Grama é Verde, mais uma live no ar, certo? E hoje nós vamos falar sobre a loucura e as letras, certo? Esse é o tema do nosso dia de hoje, sobre a bibliomania, sobre as pessoas que são tão loucas, desordenadas, segundo Chesterton, certo? Nosso assunto aqui sempre será Chesterton, beleza? Então sejam todos muito bem-vindos, esse aqui é o programa Grama é Verde. Nós estamos aqui sempre toda segunda-feira. Nas últimas 2 segundas, infelizmente, não deu para comparecermos, certo? Então, agora retomamos o assunto e o assunto será loucura, beleza? Buenas! Bom, como você sabe, então a gente tem feito análise desta obra aqui, o Essencial de Chesterton. Temos visto capítulo por capítulo, dessa vez estamos no capítulo 18, chamado A Loucura e as Letras, certo? Onde Chesterton está falando... Peraí, caiu minha colinha aqui. Chesterton está falando, então, sobre um problema que vocês vão perceber o quanto que ele é atual, quantas pessoas até hoje, ainda hoje, sofrem este mesmo problema justamente por causa dessa idolatria aos livros, certo? Quando, na verdade, os livros são um meio e não um fim, não uma finalidade. E o Chesterton vai explicar isso para nós a partir, então, dessa conexão do tema da loucura, beleza? Buenas, olha só. Para começar, no tempo do Chesterton existiu uma corrente que até hoje está fortalecida e tem falado para nós sobre essas coisas assim, né? Existia uma corrente que dizia, então, que não existia, na verdade, loucura, né? Sim, propriamente. Ali estava começando a se desenvolver esse tipo de corrente de pensamento. Mas, na verdade, todos nós temos algum tipo de loucura, todos nós passamos por algum momento de loucura. Então, o louco não é que ele seja louco, é que todos nós somos diferentes, cada um tem a sua loucura. Quem já não deve ter escutado isso daí por aí, né? Sempre alguma bobada está falando esse tipo de coisa. Ou seja, não existe uma loucura de fato, porque de fato ele nunca teve que lidar com uma pessoa, né, em estado de loucura. Porém, o Chesterton, falando que isso é um absurdo total, certo? Que isso é uma insanidade, ou seja, já é tipicamente algo dito por uma sociedade enlouquecida. Também o Chesterton fala o seguinte, né? Ao mesmo tempo não existe um homem 100% são, não existe uma pessoa 100% sã. Porque se existisse esse tipo de pessoa, essa pessoa que não tem nenhum defeito, nenhum problema, essa pessoa que ela é 100% saudável, entendeu? Ela está plenamente forte, está plenamente saudável, está pensando bem. Bom, esse tipo de pessoa provavelmente acabaria presa, diz o Chesterton, né? Porque as pessoas não aguentariam ter que lidar com a sua simplicidade, ter que lidar com a sua força, ter que lidar com o modo como ela vive esta vida, certo? Então, o Chesterton começa a apresentar isso por quê? Porque ele quer dizer para nós que, ao mesmo tempo que a loucura é algo que não são todas as pessoas que vão cair naquele estado de loucura como nós geralmente entendemos, mas ao mesmo tempo é algo um tanto alcançável para um ser humano que não se coloca a caminho, né, não se coloca à disposição de uma vida sã, de uma vida principalmente onde a cabeça, né, está em proximidade com a sanidade. Ou seja, se nós não cuidarmos daquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós vivemos, né, em geral, nós podemos sim nos aproximar da loucura, né? E o Chesterton, a gente até fez um vídeo lá no YouTube falando sobre isso daí. O Chesterton tem vários modos de abordar essa questão da loucura, tem várias formas como ele nos aproxima, né, desse assunto. Inclusive ele fala em Ortodoxia, né, que o louco é aquele que perde tudo exceto a razão, mas também quando você abandona, quando você separa as coisas totalmente, quando você então acaba desconectando, por exemplo, o homem da razão totalmente, certo? Não, somos, sei lá, mete um Rousseau da vida aí, vamos criar um bicho ali no meio do mato, certo? Ele vai aprender tudo sozinho. Isso é uma insanidade, isso é uma loucura, né? Isso é obviamente uma loucura. E o fato disso estar acontecendo, dessas loucuras, então poder vir, né, de uma proximidade ou de um afastamento da razão ou de uma credulidade absurda na ciência, etc. O fato é que o Chesterton vai trazendo estes elementos, né, meio que está contido ali, meio que não tão claro. Você precisa ter, obviamente, uma leitura de Chesterton maior, e é isso que a gente está tentando fazer aqui, tentar apresentar Chesterton,
para as pessoas de um modo mais amplo, né? Porque o Chesterton é um pensador amplo, então aquilo que está no seu artigo nunca é só aquilo que está no seu artigo, e ao mesmo tempo existe a simplicidade daquilo que está no seu artigo, né? Mas vejam só, este problema, né, da loucura, ele envolve para Chesterton basicamente o mesmo problema da idolatria, que é o quê? Que é quando o homem ele acaba trocando aquilo que é representável, aquilo que é real, por aquilo que é simbólico, né? Ou seja, ele acaba invertendo a ordem das coisas. Ele pega, ele troca o todo por uma parte. Ou seja, ele faz basicamente um caminho de considerar o meio como uma finalidade. Vou dar um exemplo que o próprio Chesterton cita então neste artigo. Ou seja, o Chesterton está falando que as pessoas, por exemplo, que amam o dinheiro, as pessoas que enlouquecidamente amam o dinheiro, elas, na verdade, ou seja, quando a gente quer ter dinheiro, a gente não quer ter o papel ali. Hoje em dia nem papel tem, mas a gente não quer ter o Pix, né? Tá na moda o Pix. Não é isso que a gente quer ter. A gente quer ter, na verdade, os vinhos caros, a gente quer ter os bons charutos, a gente quer ter os bons carros, a gente... Ó, o José entrou aí grande, você chegou à tarde. Não, meu cara, estamos no começo, estamos falando sobre a loucura. E vamos chegar no tema da leitura, certo? Ou seja, a gente quer ter os vinhos caros, a gente quer ter os charutos caros, a gente quer ter os carros caros, a gente quer ter uma casa mais bonita, a gente quer ter mais conforto, a gente quer ter mais as coisas, a gente quer ter mais felicidade, quer poder fazer uma viagem, quer poder sanar uma questão muito importante da família. Ou seja, o dinheiro ele simboliza, né, muitas coisas, mas ele não é a felicidade em si, não é a coisa, né, que nós vamos amar. O problema do avarento é quando ele começa a amar o saldo bancário, né? Quando ele começa a amar o dinheiro estar todo empilhado no seu guarda-roupa, quando ele começa a amar o dinheiro, né, por causa do ter o dinheiro, certo? Ou seja, ele acaba trocando a ordem das coisas. O dinheiro passa a ser uma finalidade. Em vez de ele amar o fato de que ter dinheiro ele pode ajudar muitas pessoas, não, ele ama o dinheiro, certo? Porque o dinheiro lhe dá poder, porque o dinheiro lhe dá uma sensação, porque o dinheiro... Então, isso é uma espécie de loucura, segundo Chesterton. Ou seja, você está trocando a ordem das coisas, entendeu? Você está começando assim, está fazendo uma contagem, está começando a contagem a partir do 4, entendeu? Então, está no 4, pronto. A sua contagem está absolutamente, né, desregulada e não tem como. Você está começando a casa pelo teto. E isto é impossível de se fazer, certo? Mas não é só nisso que o Chesterton começa a abarcar, certo? Ele começa a falar então sobre outras questões, o próprio vício das bebidas, ele fala, né? Ou seja, por você amar a sensação que lhe causa, né? Ou seja, se gostar muito de estar feliz, você beber e sentir aquele gosto, aquela coisa boa da cerveja, etc., né? Você amar isso, você começa então a beber, né? Você gosta muito daquilo, você começa a beber. O problema é que a sensação que aquilo te causa, ou seja, a própria bebida vai se tornando, se você se descuida, né, fonte justamente dessa finalidade, da mesma forma que o dinheiro, só que de um modo um tanto sorrateiro, né? Assim como o dinheiro também é sorrateiro. E isso vai acontecendo, esse processo vai acontecendo até que a pessoa então acaba se tornando um alcoólatra, acaba perdendo o controle, acaba se viciando. E isso justamente, né, faz ela ser desconsiderada pela sociedade, ou seja, as pessoas olham para ela e pensam assim, como é que a pessoa conseguiu chegar nesse ponto, né? A pessoa perdeu a razão, a pessoa não consegue se controlar. Por quê, né? Porque ela não consegue, então, compreender que aquilo não é uma finalidade, que aquilo ali é só um meio, ou seja, que existem outras formas de você se alegrar, que não seja pela bebida, parará. Bom, até aí tudo certo, tudo entendível. Por que isso tem a ver com a leitura e com as letras? Bom, no tempo do Chesterton existia um grande problema que existe até hoje, né? Que é o academicismo, ou seja, a quantidade de livros, artigos, a ciência, a opinião pública, e etc. Ou seja, o mais importante não é propriamente a verdade, a busca pela verdade, mas a quantidade de títulos, a quantidade de obras publicadas, o que está no teu Lattes, né? É aquilo que você produziu, aquilo que você fez de fato, não é se você está buscando a verdade, não, quantos livros tu tem para poder falar comigo. O Chesterton não está falando que não é importante ter livros, não está falando que não é importante você viver algumas realidades
de trabalho, de você pesquisar, de você comprar livros, você ter livros. Não é isso que o Chesterton está falando. Ele está falando que existe uma insanidade, já existia naquela época e hoje, evidentemente, continua acontecendo, uma insanidade das pessoas acharem que os livros são a finalidade da vida delas. Então elas trocam, o Chesterton está falando exatamente isso, ó, elas trocam a companhia das pessoas, né? Elas trocam o amor das pessoas, elas trocam fazer outras coisas que vão enriquecer sua alma para estar então com a grande finalidade das suas vidas, que são os livros. Mas elas tratam os livros... O cara enlouqueceu, o cara gosta de livro aqui, esse motoqueiro. Bom, elas tratam os livros, certo? Como a grande finalidade da vida delas. Elas começam a idolatrar aquilo. O importante para elas é ter a biblioteca cheia de livros, né? O importante é a ostentação que o livro dá. O importante é dizer que está lendo, encha a boca, eu estou lendo Platão. Né? Cara, é muito bom que tu esteja lendo Platão. Inclusive o Chesterton leu Platão, né? Inclusive todos os grandes homens da humanidade leram Platão. Os grandes pensadores. É muito importante que você leia Platão. Claro que é importante você ler Chesterton, certo? Mas Chesterton não pode se tornar uma espécie de idolatria. A leitura, é isso que o Chesterton está falando, não pode se tornar uma idolatria. Você não pode se considerar superior aos outros, você não pode desprezar os outros por causa deste conhecimento que você tem. Isso não significa que você não tem que estudar. Não tem que estudar muito, inclusive. Né? Ou seja, não significa que você não tem um dever de estudo, não significa que você não tem uma capacidade, certo? E um dever, essa é a palavra mais correta mesmo, um dever de mergulhar na vida de estudos, de mergulhar nas leituras, um dever de separar ali, se você pode, uma quantia para comprar certas obras. Não é isso, tá? Não vamos deixar o analfabetismo funcional funcionar nas nossas cabeças, tá bom? Não, a principal questão aqui, basicamente, é o seguinte: se buscar os meios de conhecimento buscar os meios de conhecimento acabar se tornando uma idolatria, nós evidentemente chegaremos à loucura também, da mesma forma como a busca pelo dinheiro por si mesmo também fará isso. Ou seja, os livros, o Chesterton está falando assim, os livros evidentes são um meio clássico, um meio tradicional de você buscar o conhecimento das coisas. Você talvez nunca conheceria Chesterton se não fosse os livros, tá bom? Mas é muito importante que os livros sejam um meio do quê? Né? Para que os livros são um meio? Justamente um meio para você buscar esta verdade das coisas, ou seja, de você mergulhar nesta realidade, você saber viver essa vida, porque, né, e é isso que fascina o Chesterton dentro do catolicismo, porque não é uma religião de um livro apenas, certo? Ou seja, você não está amando a Deus por causa de um livro, mas porque o próprio Deus se encarnou, então falou contigo, certo? Falou. Ou seja, se Jesus não tivesse falado com os discípulos, eles não teriam escrito um livro contando a vida de Jesus Cristo, certo? Mas Jesus não deixou algo ele mesmo escrito, a mão dele, a mão humana que ele teve, certo? Não. E por que isso, né? Ele quis que as palavras dele se tornassem um livro divino, um livro sagrado. Por que isso? Porque a realidade não pode estar comportada dentro de um livro, certo? E é por isso que o catolicismo não é uma religião de um livro, porque você minimiza as questões a partir, então, de uma realidade acidental. É isso que o Chesterton está falando, certo? Deus se encarnou, não se encadernou, é isso aí. Ou seja, você troca a essência pelo acidente, certo? Então, veja, você está trocando a substância da coisa pelo acidente da coisa, entenderam? Ou seja, ao invés de você gostar de ter livros porque eles lhe levam até um conhecimento da verdade, lhe aproximam de Deus, você começa a amar os livros, certo? Isso não quer dizer também, tá, que eu vou fazer uma breve defesa porque eu estou neste grupo, que você não possa cuidar bem dos seus livros, tá bom? Então, quando vem alguém aqui em casa e tal, aqui tem alguns livros, tem outros lugares outros livros e tal, quando vem alguém aqui, né, eu digo pra pessoa, pode mexer, tá? Só não pode dobrar a folha, amassar a folha, folhear do jeito errado e largar onde não estava, né? Você larga no lugar que você pegou. Minha esposa está rindo aqui porque isso vale para ela também, certo? Ou seja, tem que largar onde você pegou, tá bom? Por quê? Porque tem uma organização, etc, etc. Mas de vez em quando vem uma criança aqui, a criança pega o livro e joga para cima, tá bom?
você vai fazer? Vai botar de castigo 37 dias? Não, você vai fazer o básico. Você vai saber que aquilo ali é só um livro, entendeu? Se ele estragar e ele não for um livro raro, até porque se é um livro raro, tu vai tirar da sala, tá bom? Pra criança não estragar. Mas se ele estragar, você vai comprar outro, você vai arrumar, você vai ler ele estragado mesmo, tá bom? É assim que funciona. Por quê? Porque não importa tanto o livro em si, importa aquilo que o livro lhe leva a ter, certo? Ou seja, é preciso ter esse meio termo, e já o Chesterton percebia que as pessoas estavam enlouquecendo por amar os meios da verdade, não propriamente a verdade. E isso, meus caros, é extremamente atual. Extremamente atual. O que nós vemos hoje em excesso, né? Pessoas, então, que de um modo farisaico, ou seja, aparentemente elas estão comportadas dentro de uma realidade de sabedoria, de verdade, etc. Mas por dentro elas estão desviadas do foco, porque a finalidade delas está justamente nas aparências, está justamente nos acidentes, está justamente nas sensaçõezinhas, está justamente do jeito que elas se veem, da forma como elas querem ser vistas, entendeu? E isso, meus caros, vale para mim e para ti. A gente precisa estar o tempo todo, né? O tempo todo com a consciência de que, será que eu não estou fazendo isso aqui por causa da verdade, por causa que eu quero ser paparicado? Isso aqui que eu estou fazendo é realmente para alguém? É realmente por amor a Deus? Ou eu estou fazendo isso daqui por causa do acidente, né? Acidente é um termo filosófico, assim, para dizer assim, é por causa de uma parte só e não o todo, o essencial, o principal. Será que eu não estou trocando aí as coisas? Ou seja, será que eu não estou fazendo uma inversão? Eu não estou acabando por me complicar ainda mais? Então, ao invés das pessoas buscarem a verdade que está nos livros, elas buscam os livros somente. E a ostentação que o livro dá. E claro, nós sabemos, estudando a história da educação, que o Chesterton sabia do grande problema dos diplomas, certo? Que é o quê? Que naquela época estava estourado, mas uma das grandes causas das crises da Idade Média, no período áureo do cristianismo, é justamente o problema do diploma, ou seja, quando as pessoas pararam de buscar a verdade por causa da verdade, começaram a buscar por causa de um diploma. Isso tem até uma raiz um tanto filosófica, que é o quê? Você começa a basear toda a realidade num aspecto material, né? E não num aspecto imaterial, mas nós vamos entrar nessa questão que o Chesterton também dominava. Mas as pessoas começaram a buscar o diploma e não necessariamente a verdade. Como é que as primeiras universidades foram fundadas? E as grandes escolas catedralícias, né? Elas eram fundadas justamente porque existia uma pessoa que era mestre num assunto, que sabia o assunto, e as outras pessoas então se achegavam perto dela. As pessoas queriam aprender, queriam buscar. E aí, esse achegar, né, fazia com que este que então estava ensinando transmitisse aquilo que ele sabia. Por livro, por áudio, né? Por fala, por tradição, por etc, etc, etc. Que é hoje o que nós fazemos, basicamente, ou seja, a gente gosta do professor fulano de tal, professor Clístenes, tá bom? Que é um parceiro nosso, um grande amigo. Bom, Clístenes, né? Ou seja, você se aproxima do Clístenes por causa do quê? Você deveria se aproximar por causa da verdade, porque você está buscando a verdade, porque você está ensinando a verdade, certo? Ou seja, isso é a grande X da questão, a grande finalidade. Agora, se você troca, se você se aproxima do Clístenes porque você quer ter só boa aparência, porque você quer fazer contatos, porque você quer aparecer, né? Porque você quer ganhar dinheiro com isso, quer não sei o que, não sei o que. E aqui, veja, não existe um problema se o seu trabalho fazer você aparecer, não existe um problema se o seu trabalho fazer você ganhar dinheiro, não existe um problema se o seu trabalho fazer você ter prestígio, ter livros, ter filmes, ter etc, etc. Não, o problema é se você busca por causa disso, porque isso é um acidente. Se isso acontecer, que bom. Que bom, excelente, tá ótimo. Agora, se isso não acontecer, que bom também. Porque isso não é o essencial da coisa, isso não é a questão principal da coisa. Não. Existem outras coisas mais que estão em torno disso, certo? Então vejam só, este é o pensamento de Chesterton em relação aos livros, em relação à busca da verdade, à busca do conhecimento. Porque ele percebia isso nos seus pares, ele percebia isso nos próprios católicos, nos próprios cristãos, ele conseguia perceber isso nele, porque ele foi jovem, ele soube também
o que é ter que lidar com essas emoções, essas paixões, essas coisas todas. É importante que nós tenhamos essa noção. Eu sei que eu estou buscando por causa da finalidade mesmo, ou por causa de um meio apenas, certo? Então isso faz parte essencial no pensamento de Chesterton. Isso está no essencial de Chesterton. E é por isso que isso está nesta obra aqui que nós editamos, certo? O essencial de Chesterton, que você pode adquirir no link da bio do nosso site. Ou seja, até hoje eu nem li, um texto aqui. O Chesterton fala que a bibliomania pode se tornar uma espécie de embriaguez também, mas isso está no âmago do pensamento chestertoniano também, além das outras lives que nós já fizemos por aqui, certo? Então, se alguém tem alguma pergunta, pode fazer agora, enquanto eu tomo o meu chá aqui, na canequinha da sociedade. Vocês sabem que está aberto, o carrinho para vocês comprarem. Não sei se ainda já foram os 50 exemplares com busto, mas está aberto o carrinho, vocês podem comprar, inclusive, o busto junto com o box. Mas basicamente, são 50 vagas. Então, acho que ainda está aberto. Eu acho, não tenho certeza. Certo? Pode ser que seja fechado. Clica no link da bio depois ali e dá uma olhada, certo? Enquanto isso eu termino o meu chá de cidreira aqui. Excelente. Mas buenas. Já que hoje nós não tivemos perguntas, então basicamente vale a pena a gente reiterar. O que importa não é o livro em si. E tá aqui falando alguém que ama livros, certo? O que importa não é aonde aquele conhecimento vai te levar em matérias mundanas. O que importa é que você aprenda a buscar as coisas pelo valor que elas têm de fato e a usar as coisas por causa do valor que elas têm de fato. Isso vale para os livros, isso vale para os professores, isso vale para a verdade, isso vale para tudo, Para tudo, ou seja, às vezes é necessário que você abra mão de uma coisa que aparentemente parece super boa para fazer uma coisa ainda melhor, Renunciando à sua vontade e também renunciando à possibilidade de enlouquecer. Por quê? Porque é muito bom quando a gente está obstinado numa questão, é muito bom quando a gente está com um empenho, etc. O problema é que isso pode fazer, dar um estralo, dar um claque aí na nossa cabeça e nós acabarmos então indo demais ao encontro disso que o Chesterton então falava como loucura, certo, meus caros? Então, creio que por hoje seja isso, Vocês sabem que toda segunda-feira então nós vamos estar aqui no programa Grama é Verde comentando o próximo artigo que nós leremos, Se o Meu Filho Não Nascer, Tem isso também, meus amigos? Vocês sabem que meu filho está para nascer qualquer dia aí, nos próximos 30 dias. Então, se alguma live de segunda aí for cancelada, porque eu tô com um bebê nascendo, certo? Mas o próximo é a superstição da escola. Essa vai ser bom. Vai ser muito bom. Próximo artigo falando sobre a escola, Chesterton e a escola, certo? Comprem essa obra, vejam os destaques sobre como começar a leitura de Chesterton, indiquem aos amigos e não deixem de seguir aqui o nosso canal, indicar, nosso canal, esse vídeo pro YouTube. Seguir o nosso IG aqui, indicar para outras pessoas, se inscrever no nosso canal, certo? Ficar perto aí de nós, comprar nossas obras, estar junto conosco, acompanhando as lives, conteúdos, fazendo parte da sociedade, tem o Apoia, tem outros projetos que a gente está tocando adiante aí. E, enfim, estar aí junto com a Sociedade Chesterton Brasil, que sempre está buscando divulgar mais o pensamento do grandioso Gilbert K. Chesterton. Certo, meus amigos? Então, fiquem com Deus, um grande abraço, prazer imenso sempre estar toda segunda-feira aqui com vocês e vamos fugir da loucura, fugir dos acidentes, vamos às essências, certo? Vamos buscar aquilo que realmente merece e precisa ser buscado. Valeu!